Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago de Língua Portuguesa e Redação Jurídica. E hoje a gente já vai começar a segunda parte da nossa aula. A gente vai revisar um pouco sobre gramática. A gente vai falar um pouquinho de gramática. Vai dar uma pincelada aqui rápida e revisar o que já foi visto por vocês lá atrás, no ensino médio, sobre gramática. E nessa aula vamos falar um pouco sobre fonética e fonologia. Vamos lá? Então vamos lá? Para essa aula de fonética e fonologia, a gente vai fazer um vídeo mais curto e tranquilo para que você possa revisar, rever e conseguir entender a matéria. Vamos lá? A primeira coisa que a gente precisa saber é que fonética e fonologia estuda os sons que nós fazemos. Não é todo o som, é o som que nós reproduzimos para comunicação, para falar, na fala. Então a fonética e a fonologia estuda os sons que nós fazemos para conseguir a comunicação, os sons das letras, por exemplo. Passando disso aí, beleza? Vamos para fonemas. Fonema é a menor unidade sonora produzida pelo ser humano. Menor unidade sonora produzida pelo ser humano. Como assim, professor? Então, fonema é aquilo que a gente... é os sons que a gente reproduz. Por exemplo, qual o som do A, da letra A? Claro, não podemos, observe, não podemos confundir fonema com letra. A letra é o sinal gráfico. Claro que toda vez que eu falo do som do A, você vai lembrar na sua cabeça da letra A. Porém, a letra A é o sinal gráfico. O som é o que reproduz. O som do A é A. O som do E, da letra E. Mas existem fonemas. Inclusive, existem mais fonemas do que letras. Muito mais fonemas do que letras, né? Se você pegar um dicionário da sua casa, se você tiver um dicionário aí rapidinho, ou então pesquisa na internet aí, existem os sinais dos fonemas. Existem vários sinais, muito mais sinais do que letras, beleza? Agora a gente observa aqui a palavra cama e a palavra lama. São duas palavras parecidas que mudam apenas um fonema. Os fonemas aqui no caso são representados pelas letras C e L. O fonema de cama eu faço lá atrás da garganta. O fonema de lama eu coloco a língua no palato duro, ou seja, no céu da boca, que a gente chama popularmente de céu da boca, e faço lama. Então, entre essas palavras, houve apenas um fonema de diferença. Existe a mudança de apenas um fonema na escrita representados pelas letras C e L, beleza? Um outro exemplo que podemos dar aqui para ficar ainda mais claro para vocês é a palavra táxi. Observem a palavra aqui táxi. Se escreve com X. Porém, ao falar o X, ao pronunciar o X, o fonema representado pela letra X aqui, nos dá outras duas letras, no caso. O C e o S, táxi. Nós fazemos o som lá atrás do C e do S. Então, essa letra X aqui está nos dando dois fonemas. Então, logo, nós temos essa palavra com 4 letras e 5 fonemas. Diferente aqui da palavra chave. O CH, que é um dígrafo, a gente vai falar mais pra frente, aqui ele faz um som só, que parece o som do X da gente, né? Ele faz um som só, chave. E são 2 letras fazendo apenas um som. Logo, nós temos na palavra chave 5 letras e 4 fonemas. Algo parecido com a palavra homem. Claro, nós temos na língua portuguesa a letra H, que não tem som, né? Então, a palavra homem também tem 5 letras e 4 fonemas, já que o H não tem som. Então, após esse quadro que passou, vamos ver a classificação dos fonemas. Beleza, os fonemas são divididos em fonemas vocálicos ou vogais, semivocálicos ou semivogais
e consonantais. Beleza? Vamos ver mais um quadro aí então. Vamos lá. Observe aqui as vogais A, E, O. Essas são vogais para fonética e fonologia. A, E, O. As semivogais I, U. Observe que as vogais, elas saem livre da garganta. Já as semivogais não saem tão livre assim. Lá afunila de alguma forma a garganta para falar o I e o U. Já as consonantais, elas saem da garganta, mas com algum impedimento. De alguma forma é impedido pela língua, pela garganta, pelo dente, pelos lábios, de sair completamente. Assim formando os fonemas de P, por exemplo, T, por exemplo. Então é fácil a gente observar que os fonemas vocálicos, eles saem da nossa estrutura de fala aqui sem nenhum impedimento. Observem, se eu falo A, O, E, sai sem nenhum impedimento. Sem nenhum impedimento. Já os fonemas semivocálicos, eles já tem a gente já afunila lá na garganta para conseguir falar o I, o U. Então, são semivocálicos, tá? Podemos chamar de vogais? Sim, claro, são vogais. A, E, I, O, U, que a gente aprendeu lá no prezinho. A tia falou pra gente, né? Porém, para fonética e fonologia, são semivogais, tá? Então, os consonantais diferentes, eles precisam de um impedimento para sair. Como assim impedimento, professor? Então, eu posso juntar os lábios, fazer um sistema bilabial para falar o B, B. Ou pegar a língua, colocar atrás dos dentes para falar o T, né? E então posso também pegar a garganta, usar a garganta para falar o G. Então, esses impedimentos é que diferenciam vogais de semivogais de consoantes, né? Esse tipo de barreira é que diferencia, beleza? Ficou claro aí? Vamos para a próxima já? Lembre-se também que para se ter uma sílaba na língua portuguesa é necessário pelo menos uma vogal, beleza? Então agora a gente vai ver sobre encontros vocálicos. Encontros vocálicos são divididos em 3 partes, né? Ditongo, tritongo e hiato. Vamos ver no próximo quadro o que é cada um deles. Vamos lá. Então, observem aqui o ditongo. O ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Pode ser uma vogal mais uma semivogal, como eu disse, mas pode ser também uma semivogal mais uma vogal. Não tem problema, não difere em nada a ordem, tá ok? Tendo uma vogal mais uma semivogal ou uma semivogal mais uma vogal, nós temos um ditongo. Agora observem a palavra pai aí. Pai é um ditongo decrescente. Mas por que, professor, um ditongo decrescente? Pai é um ditongo decrescente porque tem uma vogal e decresce para uma semivogal. Vai do forte para o mais fraco. Ai, o forte para o mais fraco. Na palavra água, nós temos um ditongo crescente. Vai do fraco para o mais forte. Água, água. Então nós temos uma semivogal mais uma vogal. Vai do mais fraco para o mais forte. Lembrando para vocês que o ditongo sempre tem que estar na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra peixe. Aí, separei em 2 sílabas para vocês. Os ditongos sempre vão estar na mesma sílaba. No caso aí, o E e o I, um ditongo decrescente, E mais forte, I mais fraco. Ok? Agora veremos como fica o tritongo. Já no tritongo, existe uma vogal para 2 semivogais. Não importa também a ordem. Pode ser qualquer ordem. Pode ser uma vogal, uma semivogal e uma vogal. Pode ser uma vogal, uma semivogal e uma semivogal. E qualquer ordem. Olha só o exemplo aqui que eu coloquei aqui. Paraguai. Nós temos U, A, I. Uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Nesse encontro aí, que ficam na mesma sílaba, assim como o ditongo, nós temos um tritongo.
Então, continuando nossa revisãozinha lá do ensino fundamental, olha só, o hiato. O hiato já é um pouco mais diferente dos outros dois que a gente acabou de ver. O hiato são duas vogais em sílabas diferentes. É como se as duas vogais não aguentassem, não conseguissem ficar na mesma sílaba. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Coagir. Coagir. Nós temos o co, o a e o gi. Prestem atenção que tanto o o quanto o a eu falo na mesma entonação. São fortes iguais. Então, como eles são fortes, eles não podem ficar na mesma sílaba. Nesse caso, nós temos um hiato, porque é o encontro de duas vogais. Na verdade, elas não se encontram porque elas não ficam na mesma sílaba. Olha só, elas vão para sílabas diferentes. Grave isso, elas ficam em sílabas diferentes. Então, são duas vogais fortes que não podem ficar na mesma sílaba. E nesse caso, você tem que lembrar que lá atrás eu falei que o i e o u são semivogais, mas nesse caso eles podem ser considerados também vogais, tá? O i e o u, nesse caso, eles podem ser vogais. Olha o exemplo da palavra rainha. Eu falo rainha. Então, eu tenho uma vogal e outra vogal. São fortes. Sempre que forem fortes, sempre que as vogais forem fortes, eu estou lidando com uma vogal. Vamos diferenciar agora encontro consonantal de dígrafo. Vamos lá, olha no quadro aí. E agora, indo mais além, nós temos também os encontros consonantais. Os encontros consonantais são duas consoantes na mesma palavra. No caso aqui não precisa estar na mesma sílaba, mas tem que estar juntos na mesma palavra. No caso aqui, plano, nós temos o P e o L na mesma palavra, formando, lembre-se sempre, formando fonemas diferentes. Plano, eu consigo ver e ouvir os dois fonemas diferentes. Plano, acreditar. Então, fazendo os dois fonemas. Os encontros consonantais têm duas letras, duas consoantes, no caso, duas consoantes juntas com fonemas distintos, fonemas diferentes. Tá ok? E para encerrar nossa revisão zona, nós temos aqui por último, e não menos importante, os dígrafos. Encontro de duas letras com um só fonema, como assim, professor? Nós vimos lá atrás os fonemas. Então, nós temos duas letras que formam um só fonema, um só som. Olha só, achar, eu tenho o C e o H, porém eu tenho um só som. Alho, eu tenho o L e o H. Eu tenho um só som, mas professor, eu ouço o som do H. Não, não é o som do H. Na verdade, não é o som do L nem do H. É um fonema diferente. Alho, eu coloco a língua lá atrás e faço um fonema só. Passo, eu não ouço o som dos dois S's. Eu ouço o som de um S só. Passo. Varrer, eu não ouço o som dos dois R's. Eu ouço um fonema só. Piscina, mesma coisa. Gueto, o G e o U, mesma coisa. Eu não pronuncio o U nesse caso. Eu pronuncio uma letra só. Um fonema só, no caso. Aqui, eu pronuncio também Q e U como um fonema só. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre fonética e fonologia, para a gente introduzir, já começar com um pouquinho de revisão mesmo, só para revisar mesmo a gramática. No decorrer da semana agora, eu vou postando mais vídeos sobre essa matéria, né? E vou colocando também atividades lá no sistema EAD de vocês, no Moodle. E observem lá, tá? Que a gente já está começando agora a segunda parte, o segundo bimestre, né? Da nossa matéria. Observem lá, façam as atividades mais rápido para não acumular, tá? Eu vou passar algumas atividades para vocês conseguirem memorizar, conseguirem treinar sobre isso, tá bom? Beleza? Então tá, até mais, pessoal!